Querido Deus soberano, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela tua infinita bondade. Obrigado, Senhor, por cada família que está aqui representada nesta quinta-feira, nesta maratona da família forte. Por isso nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o nome de Jesus com alegria, com as suas palmas, com seus cânticos. Adore a Ele, pois Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. E é isso que a gente veio fazer aqui, amém? Vamos adorar? As palmas. Eu já queimei as fontes com passar, e os meus olhos vejam o futuro. Tudo se fez, tudo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto, e eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em nós, e os meus pés estão no caminho, e desta estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Se o seu alvo é Cristo, se expresse. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno de tudo, Pai. Tu és o nosso fundamento. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor.
é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és digno. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz eu vou construir. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Ele é o nosso fundamento. Nós iremos confiar somente em Ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar.
expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Diga: eu tenho Deus. Deus. Diga, vai. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga bem forte, vai. Ainda a figueira e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ele é a nossa esperança, nele nós podemos confiar. Digo choro. Choro dura uma noite, mas a alegria só você que crê, declare isso nessa noite, vai. Choro dura uma noite, mas a alegria. Diga mais uma vez, pra você não esquecer. Diga: o choro dura, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, e ainda não floresça e não haja fruto da vide, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Só a igreja declarando: e ainda, oh, e ainda. Eu me alegrarei, eu me alegro no Senhor. Oh, eu já
coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Rega suas mãos e declare isso pra Ele, vai, meu irmão. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, vem. Vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. Tem fogo, diga mais, oh. Tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha e pode morar aqui, e pode morar aqui. E tem fogo e nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro, pode morar. Tira o medo, diga vai pra terminar, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz. Que a tempestade é você, que a porta aberta é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, diga mais, eu vou subir. E muitos desistirão até te encontrar, oh, oh. E vão fazer morada, e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou subir, diga vai, eu vou subir o monte, até te encontrar, oh. E vou fazer morada, e vou ficar lá. Pega suas mãos e adore, oh. Ele tá aqui nessa noite. A tempestade é Ele te ensinando, o vento é forte, é Ele te ensinando. Só não pare de adorar, só não pare de adorar, oh. Só não pare de adorar. O vento tá forte, mas continua adorando. A tempestade tá forte, mas continue adorando. Há poder na sua adoração, meu irmão.
Quando você abre a boca, há poder nas suas palavras, na adoração. Se você está sentindo Ele aqui nessa noite, adore a Ele. Dê brados de louvor, diga: Jesus, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para levantar um altar de adoração a Ti. Eu vim aqui, Senhor, buscar em prol da minha família, porque eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer. Se você crê nisso, glorifica o nome dEle nessa noite aí. Dê uma salva de palma bem forte, um brado de vitória, meu irmão. Você que vai ofertar nessa noite, você que vai dizimar, sai do seu lugar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa casa, na nossa família. Neste lugar, Jesus, nós somos gratos a Ti. E nessa noite nós queremos ofertar o nosso melhor. Queremos entregar a Ti, Jesus, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito. Sai do seu lugar, pode trazer o altar do Senhor. Glorifica o nome dEle aí mais uma vez, meu irmão. Dê um aleluia, glória a Deus aí. Ele é bom em todo tempo, aleluia. Amém. Graça e paz a todos. Bem-vindos ao nosso culto Família Forte, que acontece toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos um tema específico para a família, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema espiritualidade e o trabalho da família forte. A nossa relação com o trabalho e com a espiritualidade, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 38 a 42. Uma passagem bastante conhecida. Lucas 10, de 38 a 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por mais um tempo precioso na sua casa. Que teu Espírito nos conduza em vitória. Abençoe a cada família que está neste lugar. Ilumina a nossa mente para que possamos entender a tua vontade. Amém e amém. Podeis assentar. O tema trabalho e espiritualidade é o tema da nossa vida, nós cristãos, porque
nós cristãos trabalhamos e servimos a Deus ao mesmo tempo, né? Então, trabalho e espiritualidade é a nossa realidade como cristãos. Só nós somos o povo que trabalhamos na vida secular e ao mesmo tempo servimos a Deus. A história de Marta e Maria serve de analogia para muitas coisas, para muitos temas, mas serve principalmente para representar o trabalho e a espiritualidade. Ok? A Marta representa a nossa vida ativa, né, o nosso trabalho, e a Maria representa a nossa vida devocional e espiritual. Amém? Há muito tempo atrás, né, esse foi o tema de um livro pequeno que eu fiz, mas ele, como eu fiz poucas tiragens, ele acabou muito rápido, né? Mas foi um tema que falava sobre o trabalho e a espiritualidade, a relação dos dois. Mas hoje eu quero trazer esse assunto de volta, mas dentro de uma visão mais ampla, para trazer mais contribuições para as famílias se tornarem mais fortes. Amém? Pesquisas apontam que você gastará 40% da sua vida no trabalho. Isso significa 150 mil horas ao longo da sua vida trabalhando. 30% das pessoas alegam que odeiam o trabalho que têm. E 60% das pessoas reconhecem que estão no trabalho errado. Então, assim, o trabalho tem sido uma dificuldade para muitas pessoas. Tem pouca gente realizada em relação àquilo que está fazendo, né? A maneira como nós enxergamos o trabalho, isso vai afetar diretamente o nosso propósito de vida. A maneira como nós estamos vendo o nosso trabalho secular, como nós nos relacionamos com aquilo que nós fazemos, né, vai afetar o nosso propósito de vida. Porque a primeira coisa que uma pessoa, quando quer te conhecer, a primeira pergunta que a pessoa faz para você, ela pergunta o seu nome. A segunda coisa que ela pergunta é o que você faz. Não é verdade? Às vezes você pode falar da pessoa, das características da pessoa, dá até a pinta do corpo, as pintas do corpo que a pessoa tem, a pessoa não sabe. Aí você fala, é o João, aquele João que tinha, que tem assim, né, a cara grande, você pode falar o que você quiser. Aquele que tem a perna torta, ele fica assim, mas qual? Aquele que trabalha lá, aí fica mais fácil, percebe? Então, o que nós fazemos, o nosso trabalho nos identifica, além do nosso nome. Você pode dar todas as características da pessoa, mas se você falar onde ela trabalha, fica mais fácil. Quem é o Manuel do banco, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender que o trabalho, ou a nossa relação, a forma como nós enxergamos o nosso trabalho, isso vai afetar o nosso propósito de vida. Quantos entendem isso? O trabalho sempre foi uma ideia de Deus desde o princípio, né? Desde o começo, essa sempre foi uma ideia de Deus. Gênesis 2, versículo 2 diz assim: Deus, havendo acabado, né, no dia 7º a sua obra, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então isso foi um trabalho. Deus trabalhou, né, criando o mundo. Então a gente vê aqui a palavra trabalho aparecendo, obra feita, né? Isso é trabalho. Gênesis 2, versículo 15, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para trabalhar, para lavrar e o guardar, para trabalhar. Então o trabalho foi criado por Deus para ser uma bênção, mas depois do pecado se tornou para algumas pessoas uma fadiga, né, um enfado, né? Tem gente que diz assim: meu trabalho é um inferno. Então o trabalho perdeu essa visão de ser algo que tem um propósito de bênção, né? Muitas pessoas perderam isso, né? Isso veio por causa do pecado. Olha para Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Olha o que Deus disse a Adão depois que ele pecou. Ele diz: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore
que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto, trabalho, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, até morrer, né? Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Perceberam que o trabalho sempre foi uma ideia de Deus, e depois o trabalho se tornou algo um pouco pesado. Entende isso, amém? Então, primeira pergunta, por que Deus nos deu trabalho? Por que Deus deu? Vamos pensar lá no início, né? Por que existe o trabalho? Por que Deus criou as coisas e colocou o homem para lavrar a terra, para cuidar da terra? Então vamos entender o propósito do trabalho. Número um é o óbvio, né? O trabalho foi nos dado por Deus para suprir as nossas necessidades. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Viu como que a Bíblia ela é capitalista? Tem gente que acha que a Bíblia é bem boazinha, mas ela é bem capitalista. Aquele que não trabalha não come, não deve comer. Vamos trabalhar, né, gente? Então, assim, se você quer ter resultado, provisão, você tem que trabalhar. Paulo deixou isso de forma bem clara aqui. Então, vocês estão perguntando assim, pastor, você não começou falando da Marta e Maria? Calma lá, só estou fazendo a introdução, vou chegar lá, tá? Depois eu volto no texto, no contexto, né, para não criar pretexto. Então, primeiro propósito de Deus é para suprir as nossas necessidades. Paulo afirmou isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segundo propósito de Deus foi para nos aperfeiçoar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. A palavra original, aperfeiçoar. Ok? Para aperfeiçoar o homem. Para desenvolver o homem. Esse é o propósito do trabalho também. Terceiro propósito de Deus no trabalho, para desenvolver o nosso caráter na fidelidade. Lucas 16, versículo 10 a 12. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas é trabalho do mundo, trabalho secular. Por isso que falar riqueza injusta é trabalho secular. Não está falando que é corrupção. Se ele diz, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se você não é fiel nas coisas, nas questões materiais, naquilo que você faz lá fora, no seu trabalho, como é que Deus vai te confiar coisas espirituais? É isso que o texto está dizendo. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? A gente cuida das coisas alheias, né? Tem gente que é patrão, mas a maioria que é empregado. Então isso é trabalho, né? Deus nos confiou isso para desenvolver o nosso caráter na fidelidade, para ser fiel no pouco e no muito. Okay? Está testando você lá. Você está no seu trabalho lá, fazendo as coisas, sendo gerente, cuidando das coisas dos outros, né? Vendendo as coisas, tem acesso às coisas. Então Deus está testando você. Tá? Não precisa ser o patrão ficar te vigiando, não. Porque aquele que tudo vê, ele vê tudo, então não tem como a gente esconder. Você pode enganar seu patrão, mas a Deus você não engana, tá certo? E pode ter certeza que essa continha, ela vai chegar no final dos tempos. Você pode ter certeza disso, porque todo joelho vai se dobrar. Amém? Tem que ser amém, né? Quarto propósito do trabalho nas nossas vidas, para que possamos testemunhar Jesus aos outros.
Olha que oportunidade boa que Deus nos deu de nos colocar dentro de uma empresa para trabalhar, fazer alguma coisa, ou termos um relacionamento com alguém, porque estamos prestando serviço para essas pessoas. Temos aqui a oportunidade de testemunhar Jesus, né? Colossenses capítulo 3, versículo 17. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, como forma de gratidão a Deus. Trabalhe bem, tudo que você fizer, ok? Quinto propósito que Deus nos deu para o trabalho, para que possamos exercitar a caridade. A gente tem que ter para dar. Atos capítulo 20, versículo 35, diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, para você dar, você vai ter que ter. Para você ter, você vai ter que trabalhar. Porque você vai poder roubar. Então nós temos aqui alguns propósitos que nos mostram porque Deus nos deu o trabalho. Número 1, suprir as nossas necessidades. Número 2, nos aperfeiçoar. Número 3, desenvolver o nosso caráter na fidelidade. Número 4, para que possamos testemunhar Jesus aos outros. Número 5, para que possamos exercitar a caridade. Então nós temos alguns propósitos. Isso aqui pode ir bem longe. Amém? Agora vamos a algumas informações preciosas desse contexto que serve para a nossa vida, a partir da história de Marta e Maria. Amém? Vamos por Lucas capítulo 10, versículo 38 novamente. Diz assim: aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então nós temos aqui uma família cujo protagonismo aparece na figura da Marta. Ok? É isso que o texto está dizendo? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus na casa, quem recepcionou, foi a Marta, que é uma analogia do trabalho. Vocês vão ver aqui no decorrer da história. É uma tipologia do trabalho. Você percebe que Maria não vai falar em nenhum momento desses versículos. Ela vai ficar em silêncio. Então isso significa que existe uma falha funcional nessa família, porque quem está gerindo essa família é uma tipologia, o que está gerindo essa família é o trabalho. Por isso que ela aparece aqui como protagonista, vocês vão perceber, a Marta. A Maria não fala nada. A Maria vai ficar em silêncio o tempo todo. Eles vão dizer o que ela está fazendo, a posição que ela está, a escolha que ela fez, mas ela não fala em nenhum momento. Então a manifestação desse texto está na figura de Marta. Isso significa, se Marta representa o trabalho, isso significa que essa família está vivendo uma falha de funcionalidade. Porque é o trabalho que está gerindo a casa. Muitas famílias, elas vivem em função do trabalho. Não é verdade? Ou não? Muitas famílias vivem em função do trabalho. O cara trabalha muito, a mulher vive em função do marido, né? Então ela tem que ser solidária com aquilo que ele está fazendo, ou vice-versa, e a gente vê toda uma família envolta no trabalho, a ponto de anular a espiritualidade. Por isso que nessa tipologia você vai ver a manifestação, as falas de Marta e o silêncio de Maria. Porque Maria representa a parte espiritual e Marta representa o quê? O trabalho. Como você está entendendo o que eu estou falando? E aí vem a pergunta:
O que está gerindo a sua casa? Quem é que está conduzindo a sua casa? Qual é a força que move a sua casa? Qual é o foco principal? Às vezes acontecem mudanças na vida da gente, mudanças radicais, em todo mundo, nos filhos, nas esposas, em função do trabalho. Pela necessidade de trabalhar. Você vai ver mudanças radicais a ponto de afetar a vida espiritual. Você vai ver gente reclamando e dizendo, puxa vida, a gente tem que trabalhar. Porque tivemos que mudar de emprego. Porque tem que fazer isso. Tivemos que viajar. Por quê? Aí você vai perceber que o trabalho é tão forte nas famílias, é importante o trabalho, a ponto de começar a gerir toda a família e a família se mover em função do trabalho. Você vai ver gente deixando de vir para a igreja por causa do trabalho. Você vai ver gente mudando para outro lugar e não indo mais para a igreja por causa do trabalho da pessoa. Não há uma preocupação das pessoas, pelo menos na maioria das pessoas, em fazer movimentos familiares em prol da espiritualidade. A maioria das pessoas fazem esses movimentos em prol do trabalho. Você abre mão, você faz isso. Eu consegui um emprego melhor. Ganhava 5, vou ganhar 8 lá. Mas vai dar para a gente exercer a nossa espiritualidade? Não, não vai dar. Não vai dar porque... então nós estamos fazendo uma conta errada, porque uma espiritualidade perdida não tem salário que paga. Você pode estar ganhando mais dinheiro, mas você está afastado de Jesus. A ideia aqui é equilibrar as duas coisas, gente. Trabalho é importante, espiritualidade também é importante, é equilibrar o jogo. Isso que Deus quer fazer. Porque muita gente está se perdendo por causa do trabalho. Não tem tempo de devocional, não tem tempo de adoração, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para estudo. Por quê? Porque trabalha. E muito trabalho. Então, chega no final de semana, eu quero descansar, né? Já chega na igreja dormindo quando vem. Cansado, não se preocupa com as coisas que estão acontecendo por causa do trabalho, porque afinal nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos produzir, precisamos vender mais, certo? Então a gente se move em função do trabalho, porque a gente entende que a sobrevivência ela acontece a partir do trabalho só, mas não é só a partir do trabalho, é principalmente a partir da espiritualidade. Espero que vocês estejam entendendo. Segunda coisa que aparece aqui é que ambas as áreas são importantes e fundamentais, porque Jesus está visitando uma casa que tem 2 irmãs. Ele não está visitando casas diferentes, ele está visitando uma casa que tem 2 irmãs, então ele está visitando as 2. Jesus quer se apresentar, quer visitar, quer dar a sua presença para as 2, por isso que as 2 são importantes. A vida espiritual e a vida de trabalho. A Marta e a Maria são importantes. É importante sim. Porque o texto diz que Maria foi quem ficou aos pés de Jesus. Jesus considerou essa uma boa parte. Ok. A melhor parte. Mas foi a Marta que recebeu Jesus. Foi a Marta que hospedou Jesus. Foi a Marta que alimentou Jesus. Ela preparou os alimentos. Então todas as 2 são importantes. Entende? Vocês viram o trabalho das 2? Uma trabalhando na devocional e outra trabalhando na logística da coisa. Então Jesus está precisando das 2 aqui. Que a Marta é receptiva. A Marta é que arrumou as coisas, ela que hospedou, ela que fez o alimento. E a Maria? A Maria está lá, aos pés dele. Então nós temos aqui um propósito, definir grau de importância. Todas as 2 coisas são importantes. Ninguém está dizendo que trabalhar não é importante. Nós queremos dizer que a gente precisa definir prioridade. Só isso. É o que vem primeiro. O que deve vir primeiro. Não é questão de importância. Tudo é importante na vida, ou não? Mas o que a gente faz primeiro? A gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas? Isso é prioridade. Por que Jesus fala isso? Porque ele tem um ego grande?
Deus fala isso porque Ele tem um ego grande, Ele quer ser primeiro em tudo, porque essa é uma lógica espiritual. Essa é uma lógica espiritual. Você não tem como construir uma casa sem fazer uma fundação. Você não tem como construir uma casa sem ter um lote. Você não tem como construir uma casa sem ter ferragem. Aí você vai dizer, pastor, mas a fundação é uma coisa que a gente não vê. A gente gasta dinheiro, né, na fundação. Compra ferro. E não aparece. Não aparece, mas é necessário. É fundamental. É essencial. Entende o que eu estou falando? E você pode construir tudo por cima depois, mas tem algo que está sustentando toda a estrutura. Assim é o mundo espiritual. A vida espiritual sustenta a vida material. Por isso que a Bíblia nos ensina que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você inverte isso, você vai ficar correndo atrás das coisas da vida toda. Não vai chegar a lugar nenhum. A vida tem que ser levada com leveza. Não adianta estresse. Quando você está estressado, você não tem criatividade. Você não tem inspiração. Tem coisas que a gente só consegue com inspiração. E nós estamos vivendo num mundo que precisa cada vez mais de conhecimento, criatividade e inspiração. Pastor, mas tem um monte de gente que faz um monte de coisa. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa, mas não inspirado. Mas não de forma criativa. Então o segredo está nisso. Você tem um vendedor lá na loja. Um vendedor que é inspirado. Sabe? Que coloca emoção naquilo que faz. Coloca vigor na sua venda. Isso vai impactar o cliente, gente. É diferente. Você vê a alegria na pessoa. Traz uma coisa boa. Ah, mas o outro tem conhecimento. Tem conhecimento, mas é uma porteira. A gente encontra umas porteiras de vez em quando. De vez em quando você encontra. Eu fui esses dias tomar injeção numa farmácia. Não aguento ter que falar. Aí eu cheguei assim com a injeção assim. Falei, cara, com a injeção ele. Não sei o quê. Fiquei olhando assim. Eu como pastor, né? Olhei assim o cara. Aí tinha uma menina, tem que fazer isso, não sei o quê. Tem que imprimir, não sei o quê. Eu falei, imprime aí, velho. Falei, é fácil, tem computador, imprime. Mas... Falei, tá bom, deixa. Tchau, vamos embora. Aí o cara falou assim comigo depois. O que houve? Rapaz, é uma má vontade, sabe? Uma má vontade. É um povo que tinha que vender banana na praça, bicho. Vai lá, para qualquer esquina. Não tem nada pior que uma pessoa fazer o que não gosta. Aí eu descobri que tinha um cara lá que é top, né? Eu vou no plantão do cara. Fui no plantão do cara. Aí vi o cara, fiquei todo feliz. Eu falei, não tomar injeção. Ele falou, só se for agora, né, pastor? Espera aí que eu vou, né? Aí a menina falou comigo, sim, tá saindo o plantão, vai voltar o outro. Eu falei, nossa! Aí veio o outro pro meu lado assim, eu falei, não. Aí o rapaz estava assim, eu falei, ei, dá para você me dar injeção, cara? Senão eu vou voltar no outro dia. Eu falei, não, pastor, meu plantão acabou, mas eu vou te dar a injeção, pode ficar tranquilo. Aí tomei a injeção, cara alegre, cara simpático, cara feliz, bacana, comunicativo. Tem gente que tem graça, né? A gente precisa de gente feliz para trabalhar. Nós precisamos de gente feliz nas empresas. Porque, sabe, irmãos, não é tecnologia que está vencendo a competitividade. Não é você. Todo mundo sabe fazer um monte de coisa hoje. Você fala assim, pastor, mas fulano faz bem. Cara, fazer bem é obrigação. Tá certo? O que vocês fazem, vocês têm que ser bom no que vocês fazem. E cada esquina você vai encontrar um que faz bem. Então não entra nessa de dizer assim, mas o meu serviço é diferenciado. Em que sentido? Em conhecimento? Não interessa. Qualquer esquina você tem conhecimento. Eu quero ver você ser bem tratado. A pessoa valorizar a parte humana da coisa. A pessoa te fazer se sentir gente. Você vai pagar até mais por isso. Creio no que eu estou dizendo. As pessoas estão dispostas a pagar muito mais para se sentirem bem. É por isso que você não abre mão de comprar o pão naquela padaria. Você não abre mão
Tem coisas que você faz com uma pessoa que você gosta sem fazer orçamento, às vezes, porque você está tão acostumada, você é tão bem tratado que você não quer correr o risco de tentar outra pessoa. Abre a sua mente para entender, o mundo mudou, o mundo evoluiu. A gente tem tecnologia para muita coisa, tem conhecimento espalhado para todo canto, mas gente você não tem em todo canto. Nós precisamos de gente, a gente quer se sentir bem. Ah, mas eu faço uma boa comida. Você tem que fazer boa comida. Existe comida ruim? Pode comer comida ruim? Ah, mas a minha comida é boa, né? Quem é que vai comer comida ruim? Tem que ser boa. Mas quando você é bem tratado, você não vai fazer diferença de 10, 20, 30 reais. Você não está nem aí para isso. Por isso que as pessoas têm que ser mais felizes e precisam se espiritualizar mais para terem mais sensibilidade para com o outro e fazer com que realmente a vida seja uma inspiração. Inspiração. Existem pessoas que atendem a gente que são inspiradas por Deus. A pessoa tem luz, né? A gente até esquece o preço das coisas. Isso é importante, isso é um diferencial na sua vida. Amém? Porque a espiritualidade, ela tem que vir em primeiro lugar. Ambas as áreas são importantes, mas a vida espiritual é uma prioridade. A gente se enche de Deus para fazer as coisas certas. A gente busca a presença de Deus para a gente ter leveza nas coisas, porque as pessoas estão cansadas, gente. Não dá para a gente ficar atropelando todo mundo, não, tratando todo mundo mal, não. As pessoas estão cansadas, elas já têm problema demais, problema na família, problema de dinheiro, aí você vai maltratar as pessoas. Então, conselho para vocês, nunca contrate pessoas infelizes. Não tem coisa pior do que uma pessoa infeliz. Ok? Ah, mas eu queria ajudar. Então você não serve para ser empresário. Esse negócio de ajudar, quem ajuda é pastor, psicólogo, psiquiatra, filantropia. Isso aí que ajuda. Abre a sua visão. Você não precisa ser empresário para saber das coisas. Quem tem que fazer esse papel de ajudar são as igrejas, é o Estado. Não você. Você é um gerador de emprego. Entende? Você precisa de gente feliz. Senão o seu negócio vai acabar. Não estou entendendo. Terceiro, o trabalho. Ele pode inferir, atrapalhar e sabotar a vida espiritual. Pode. Se você não souber lidar com ele. Olha para o versículo 40. Olha o que a Marta vai fazer, como ela representa, o que ela representa? O trabalho, porque ela está ocupada com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. A mobilidade dela, como ela se move dentro de casa, revela que ela é uma representação do trabalho. O texto diz, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Nós temos distração associada a muitos serviços. É claro. Se você tem muito serviço, excessivamente, muitas coisas a fazer, está extrapolando, você vai ter um tipo de distração espiritual, vai se distrair com seus filhos, com a sua família, vai se distrair com um monte de coisas que são essenciais. Por isso que Marta, porém, andava distraída distraída onde? Em muitos serviços. Consegue entender isso? E aproximando-se, disse, para quem que ela disse? Para o Senhor. Não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. A irmã está diante de Jesus, em devoção, ouvindo Jesus, representando a espiritualidade. A Marta, que representa o serviço, quer arrancar ela dessa posição. Ela está dizendo, Senhor, tira ela daí, manda ela vir trabalhar, manda ela vir me ajudar. Entende isso aqui? Porque é isso que o trabalho descontrolado faz, é isso que a hiperatividade faz, quando você não é um gestor bom daquilo que você faz. Isso vai arrancar você da posição da devoção. Muitas pessoas já foram arrancadas. Tem um monte de gente que se tornou frio espiritualmente. Gente que não ora mais. Não é porque é ruim, é porque está preocupado com outras coisas. É porque está preocupado com dinheiro. É porque está preocupado com dívida. É porque está preocupado em produzir coisas. E esquece daquilo que é essencial. Então temos que tomar cuidado, porque o trabalho pode atrapalhar
pode sabotar a vida espiritual. A Marta está tentando remover Maria da posição. Vocês estão entendendo isso? Mas quando é que isso acontece? Quando é que o trabalho arranca a gente da posição espiritual? Quando o trabalho extrapola os limites da razoabilidade. Versículo 40, parte A, diz que ela andava distraída em muitos serviços. Muitos serviços. Às vezes a gente acha que trabalhando muito a gente vai ser melhor. Tem que trabalhar bem. Trabalhar na medida. Mas não extrapolar. Não colocar o trabalho em primeiro lugar. Por isso, o trabalho, quando ele extrapola os limites, você vai ter problema na espiritualidade. Você não tem que ter ambição de ser uma pessoa que faz sucesso na empresa que você tem. Você ser um homem, uma mulher completa, você tem que ser bom gestor da família, da vida espiritual e do trabalho. Enquanto você não conseguir alinhar essas três coisas, você ainda é um incompetente. Entende o que eu estou falando? Mas eu sou bem sucedido em quê? No que você faz? Você tem que saber gerenciar o seu trabalho, a sua família e a sua vida espiritual. Mas eu cresci em quê? Não adianta você fazer cara de paisagem. Não adianta você achar que você é inteligente, fica se torcendo. Essa é a realidade, você tem que saber. Porque às vezes nós somos um fracasso na vida espiritual. Um fracasso na vida familiar. É só conversar com as mulheres. Isso acontece mais com os homens, né? Que essa superatividade atingiu as mulheres também. Mas é principalmente dos homens isso, porque é provedor. A maioria são provedores. Mas tem muita mulher que fala, eu não queria dinheiro, eu estou querendo paz. Elas vão dizer, eu não queria que você me desse, né, mais um celular, eu queria que você me desse a sua presença. Eu não queria ter uma conta bancária e um cartão de crédito, eu queria você com a gente. Não é isso que acontece ou não? As mulheres, se eu for mandar levantar o braço, vocês vão cair duro, hein? Não vou nem tentar. Você que acha que você é inteligente, que você está fazendo tudo certo, daqui a pouco sua mulher levanta o braço, você vai passar vergonha. Que ela vai dizer para você, ele é incompetente, pastor. É isso que ela está dizendo. Porque sabe ganhar dinheiro, essa cabecinha, mas não sabe nada de família. Não sabe nada de filhos, não sabe nada de Deus. Aí você vai ter orgulho quando você realmente disser assim, eu tenho uma vida legal com o Senhor. Você vê tanta gente grande. Você vê gente grande assim, que em lugares, eu sempre digo, nós estamos numa roça, né? Nós estamos num cantinho, né? Mas o mundo é muito grande. Você vê igrejas grandes de gente que tem muita coisa. São servos. Você vai em igrejas grandes que você chega ali, o cara está servindo ali a Santa Ceia. Você fala, quem é esse cara? Esse cara aqui é dono daquela empresa ali. Ele vem a Santa Ceia na igreja. Aí você vê esse aqui, está na porta. Não, esse aí é o dono do supermercado aqui. Você vê isso o tempo todo. Gente servindo, tudo servo. Leva gente em aeroporto. Você é o quê, irmão? Ah, eu sou dono daquela empresa. Você que está levando, o bispo mandou te levar. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade. É só se organizar que você vai ter tempo para Deus. Os maiores reis da terra que a gente tem na Bíblia aqui, você conhece, Davi, Salomão, são os caras que tinham tempo para Deus. Eles faziam as coisas para Deus. Eles não abriam mão disso. Então nós precisamos realmente rever a nossa vida espiritual e ver as perdas que nós temos. Olha pelas perdas dos seus filhos, as disfunções, o esfriamento no relacionamento, na vida espiritual. Então, olha para as perdas aí e faça uma contabilidade. Ok? Então, o trabalho, ele afeta a espiritualidade quando ele extrapola os limites e quando o trabalho afeta a nossa vida emocional. Versículo 41, parte A. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa. Percebeu agora? O emocional está afetado. Olha a fidelidade do texto, gente. Que grandeza do texto. Jesus está dizendo, Marta, Marta, estás ansiosas e
Está ansiosa e afadigada. Com o quê? Com muitas coisas. Você está fazendo um monte de coisa. Está dizendo, a sua fadiga, a sua ansiedade, a sua dispersão, que ela estava distraída, com o que era fundamental, é por causa dessas muitas coisas que você está fazendo. É por causa desses excessos que você está tendo. Então, quando a espiritualidade falha, o trabalho se torna uma fadiga. O trabalho se torna um inferno. Então você vai permitir que seu trabalho estrague a sua vida espiritual e daqui a pouco o seu trabalho vai virar um inferno. Ele não vai ser algo bom para você. Quando você sente que o seu trabalho se transformou no inferno, é porque você trocou ele pela sua vida espiritual. Ele virou um Deus para você, ele tem grande importância e por isso se transformou no inferno. Todo ídolo, ele se torna um Deus que tenta controlar a gente. Então, às vezes o trabalho vira um Deus a ponto de destruir a vida da gente. Não é para isso que Deus fez o trabalho. O trabalho tem que ser bênção para nós. Tem que ser um lugar para a gente testemunhar. Tem que ser uma fonte de provisão para as nossas famílias. Amém. Quarto, a vida espiritual sustenta a vida material. Essa é uma repetição. A vida espiritual, ela sustenta a vida material. Tudo que está acontecendo aqui no mundo físico, ele foi previamente feito no mundo espiritual. O que vai acontecer amanhã com a gente vai ser o resultado daquilo que nós fazemos espiritualmente hoje. Por isso que a gente ora. Você vai ver na Bíblia Deus falando, santificai-vos que amanhã farei coisas grandes no meio de vós. Que coisas grandes? São as conquistas. Então o mundo espiritual está sempre regindo o mundo físico o tempo todo. E nós sabemos disso, a igreja sabe disso, que é o mundo espiritual que configura o mundo físico. Como vai ficar a sua empresa, como vai ficar a sua casa, como vai ficar seus negócios, o seu dinheiro, é resultado daquilo que você faz na presença de Deus. Ok? Então, o versículo 42 diz, Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, ou seja, a parte que é uma parte que tem que ser prioridade, a qual não lhe será tirada. Por que não pode ser tirada? Porque é uma base. Que a vida espiritual é uma base, você se arranca, cai tudo. Então Deus chamou aqui para te dizer o seguinte, tudo que você conseguiu até hoje, foi sustentado em cima da sua espiritualidade, daquilo que você construiu com Deus. Se você perde, vai cair tudo. Você vai entender isso. Não é igual quando o povo perdeu a Arca da Aliança, eles começaram a perder as guerras. Porque era a presença de Deus no meio deles que garantia a vitória. A Arca da Aliança foi levada, começaram a perder batalha o tempo todo. A gente não entende. Quando a nossa espiritualidade vai embora, pastor, mas eu ainda estou conseguindo manter algumas coisas. Porque tem alguns resquícios, alguns resíduos de espiritualidade em você que Deus permitiu que estivesse, senão você está acabado com a sua vida. Por isso que você veio para cá hoje, para você ouvir que tudo que você tem, que você considera que é bom, isso está sustentado dentro de uma base, sobre uma base espiritual que você construiu num tempo atrás, quando você tinha intimidade com Deus, quando você buscava Deus, quando você orava, quando você colocava Deus em primeiro lugar, quando você tinha paixão por Deus, Deus começou a construir toda essa estrutura para você. Aquela época do primeiro amor que você tinha. E hoje você está a ponto de perder tudo, porque essa parte não deveria ter sido tirada. Versículo 42. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tira para ver. Arranca os fundamentos de um prédio. Corta os vergalhões. Vê se ele fica de pé. Pode ter 17, 20, 30 andares. Cheio de espelhos e bonito, brilhando. Restaurante em cima. Vai lá na fundação dele e compromete a fundação desse prédio. Você vai ver o que vai acontecer. Quando um prédio começa a trincar, você tem que rever a fundação dele. Você tem que rever a estrutura. Vai ter que fazer reforço de estrutura.
Então talvez você sentiu, talvez nesse tempo, um toque de instabilidade. Você sentiu que algo não está bem na sua vida. Deus está te incomodando já faz tempo com esse negócio, de que tem coisas que estão se perdendo. O dinheiro está entrando, mas tem coisas que estão sendo perdidas. Eu estou perdendo o controle de algumas coisas. Isso significa que as suas bases estão deficientes. Ela não deveria ter sido tirada. Então mantenha as suas bases de espiritualidade. A parte de Maria não pode ser tirada porque é fundamento. Toda a vida material está sustentada sobre a vida espiritual. Amém. Davi começou a restaurar a nação de Israel pela restauração do tabernáculo. Ele sabia que não teria como restaurar a nação de Israel sem restaurar primeiro a espiritualidade da nação. Nós temos também Esdras. Começa o propósito de restauração, restaurando primeiro o altar de Deus. Nós temos Noé saindo da arca, começando um novo mundo. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar para Deus. O rei Asa, que fez um avivamento, produziu um avivamento, uma reforma em Judá. Ele destituiu todos os ídolos, ele quebrou todos os ídolos, destituiu a sua própria mãe, que era uma rainha idólatra, e estabeleceu um altar para Deus. Não tem como você começar a restaurar nada sem começar pela espiritualidade. Ok? Amém. Quinto, o fruto da espiritualidade é o ouvir antes de fazer. Versículo 39. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O fruto da espiritualidade é isso. A gente ouve antes de fazer as coisas. A gente ouve a Deus, a gente ouve a palavra de Deus. Pessoas espirituais fazem assim. É com base na palavra que a gente faz. Mas a Marta está fazendo o contrário. Porque o fruto do materialismo é o fazer antes de ouvir. Como é que a gente vai fazer? Se a gente não parar para ouvir. Ouvir Deus, ouvir a palavra, como é que a gente vai fazer? Você fez até agora, talvez você não faça mais. Talvez você não tenha tanta sabedoria mais para o que fazer. E aí nós precisamos ouvir. Se nós queremos fazer algo com relevância nessa vida, para o nosso futuro, para os nossos filhos, se você quer fazer algo importante, ouça isso, você vai ter que começar a gastar tempo ouvindo Deus. Você vai ter que viver o mundo de Maria. Você vai ter que se colocar diante do Senhor e ouvir a instrução do Espírito Santo. Ouvir a palavra. Orar a Deus para ter sensibilidade, para ter sabedoria. Ter um tempo de qualidade na presença de Deus e dizer: esse tempo eu não abro mão. Esse é o tempo de servir a Deus. Eu não abro mão. Fecha a empresa lá. Deu 5h30, você fala: ó, acabou, estou indo embora, hein? Por quê? Eu tenho culto hoje. Ah, não, irmão, ó, não dá, entendeu? Não dá porque fica complicado. Volta amanhã. Amanhã a gente resolve isso aí. Negocia uma vez, você vai ter que negociar toda hora. Todo dia vai chegar alguém para roubar seu culto. Todo dia. Então assim, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Existe uma parte que é de Deus. Existe outra parte que é da nossa vida secular. Então Deus não quer tudo. Ele só quer ser prioridade. Porque Ele sabe que é isso que vai sustentar a nossa vida. Não vira isso de cabeça para baixo, por favor. Por isso, ouça. Para ouvir a Deus, você tem que ter uma vida devocional legal. Ok? Pelas manhãs, oração, igreja. Vem para a igreja. Todo mundo vai para a igreja. Até os católicos, que a gente gosta de falar mal, né? Vive nas igrejas. Tem gente que até na Santa Ceia dá comichão. Fala assim: Deus me deu a Santa Ceia. Vou perder a Santa Ceia, eu não posso perder o jogo do Flamengo, do Botafogo. Isso é doença, gente. Vou caçar um psiquiatra para vocês. Estou falando sério. Pode ficar chateado. Isso é doença.
Doença, igual o cara que gosta mais de carro do que da mulher. Doença isso aí. A gente tem que saber o que é importante. Tem coisa que tem coisa mais importante na vida. Tá? Vamos parar de perder tempo, depois fica chorando aí. Você vai e fica doente, aí você chama, ô Vasco, São Vasco, me ajuda, São Flamengo. Aí vai para a igreja, vai todo mundo para a igreja, ajoelha, faz campanha para mim, ora para mim, pastor, pelo amor de Deus, quero ficar curado. A gente aprende a nadar rapidinho, né? Só estou falando. O fruto da espiritualidade é o ouvir antes de fazer. Por isso que Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. O fruto do materialismo é o fazer antes de ouvir. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Em muito serviço. 4 dicas para terminar. Para trabalhar e viver dentro da vontade de Deus. 4 dicas para você trabalhar, mas continuar vivendo dentro da vontade de Deus. Número 1. Faça com que a sua espiritualidade dite as regras. Ok? Faça com que a sua espiritualidade seja o gestor da sua vida. É a vida espiritual que vem em primeiro lugar. A gente ora, a gente pede a Deus, a gente vem para o culto, a gente adora e temos a certeza que na segunda-feira nossos negócios vão dar certo. A gente tem certeza que a gente vai vender, que vai funcionar, a gente vai resolver o problema com o funcionário, né, o problema do nosso patrão, as nossas vendas que estão ruins. Nós temos que saber da semente que nós plantamos hoje, porque amanhã nós vamos colher. Ok? Segundo, trabalhe em algo que possa glorificar a Deus. Procure fazer algo que glorifique a Deus. O que você faz, se for para poder não glorificar a Deus, para envergonhar a Deus, eu acho que não é interessante você fazer, não. Porque tem emprego que não glorifica a Deus, não é verdade? Tem emprego que só serve para envergonhar o Evangelho. Tem coisas que as pessoas fazem que eu vou te dizer, não é para você, não cabe você. Você deveria procurar outro emprego. Eu olho que nós estamos numa época de muitos empregos, tá? Tem emprego assim sobrando. Ninguém pode falar que não tem trabalho hoje. Tem muitas ofertas de emprego. Eu recebo diariamente empresários que mandam para mim, pastor, tem gente na sua igreja, eu estou precisando de um motorista, pastor, estou precisando disso, estou precisando de... Toda hora pede alguma coisa. Porque a demanda é muito grande, tem pouca gente trabalhando, pouca gente para trabalhar, a mão de obra está muito difícil. Só querer. Mas trabalhe em algo que possa glorificar a Deus. Talvez isso valha uma transição, uma mudança, diante de tantas opções que a gente tem. Terceiro, organize a sua vida de forma que o trabalho não atrapalhe a sua vida espiritual. Se organize. Você vai ver que você vai ser muito mais próspero. Você vai prosperar muito mais. Faça um teste de 2 meses nisso. Organize a sua vida. E, teoricamente você vai falar, eu vou perder dinheiro. Você vai ver como é que vai ser a sua prosperidade. Aí você vai ver que vai virar uma chave na sua vida, quando você entender que organizar a vida é não permitir que a espiritualidade seja afetada pelo trabalho. É tão pouco tempo, gente, que a gente tem para servir a Deus. Sabe? Quarto, trabalhe fazendo tudo como para o Senhor. Tudo que você fizer, se você estiver vendendo, você não está vendendo para o João. Você está vendendo para o Senhor. Você está fabricando um móvel para o Senhor. Entendeu? Você está pintando uma casa para o Senhor. Você está construindo algo para o Senhor. Tem muitos profissionais que trabalham como se estivesse construindo para o Satanás. Tão ruim que é o serviço. É sério. É ruim. Faça como para o Senhor. E tudo que vocês fizerem, todas as vendas de vocês, todos os negócios, se vocês estão dirigindo carros de Uber, trate a pessoa como se estivesse servindo ao Senhor. É isso que a Bíblia manda fazer. Como para o Senhor. Okay? Dê uma aula lá na faculdade que você dá aula, como para o Senhor. Lave um carro de um cliente, como se estivesse lavando para o Senhor. Vendo um colchão, como imaginando o Senhor lá, aquele colchão, né? Faça, venda uma roupa, venda uma comida, faça um atendimento, como para o Senhor. É assim que a gente prospera. E faça esse teste, depois vocês me falam.
Como é que vai ficar a vida de vocês? Amém? Fica de pé. Vamos orar. Nós podemos adorá-lo? Vamos adorá-lo e em seguida vamos orar pelo nosso trabalho, pela nossa casa. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu, eu encontrei o bem mais precioso, único, tu és único, incomparável és pra minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível, declare: irresistível foi. Fala, incomparável és pra minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Diga: único, único. Pai Santo querido, no nome de Jesus, te apresento cada família que está aqui. Senhor, o propósito é que sejamos famílias fortes a partir da força do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, abre a nossa visão espiritual para que possamos entender. Nos dê sabedoria, ajusta a nossa vida, nos ajuda a compreender as nossas prioridades. Abençoe as famílias, os filhos, o trabalho de cada um. Cada empresa que aqui está representada seja uma fonte inesgotável de suprimento, de bênção para essas famílias, tanto para os patrões como para os funcionários. Seja abençoado tudo que for feito, Deus. Que nunca falte a provisão, que as portas estejam abertas de forma sobrenatural. Senhor, venha trazer dignidade e honra para os casais, para que possam ter a vida totalmente suprida. Cria oportunidades de crescimento, de prosperidade, Senhor Deus, de avanço na vida, da inteligência. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a vitória de cada família que está neste lugar e todas aquelas que estão a ouvir essa mensagem. Todos sejam abençoados debaixo da unção da família forte. É o que nós declaramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos glorificar a Deus. Amém. Sábado, culto das mulheres começa às 18 horas. Tá certo? Todas as mulheres estão convidadas. Pode trazer amigas de fora, pode trazer todo mundo, né? Então tá aí.
culto das mulheres, mulheres sendo transformadas pela renovação da mente. Romanos 12, versículo 2, 27 de abril, às 18 horas, tá, pessoal? Chegar na hora certinho, como bons metódicos, tá? Todo mundo cumprindo o propósito. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. O nosso retiro está aí, ó. Serão feitas as camisetas. Já tem a imagem da camiseta, Luiz? Você colocou? Você vai colocar a imagem da... Olha que camiseta chique, cara. Ela ficou muito linda. Eu sou apaixonado na tal borboleta, não sei porquê. Eu adoro borboleta nas coisas. Não sei. É um símbolo também de sabedoria de Deus. Eu acho interessante. Ficou muito linda essa camiseta. Essa arte que o Luiz Alberto fez. Linda, linda. Então assim, o Fábio vai começar a fabricar essas camisetas. Quem quiser, acho que o Fábio vai trazer as amostras para a gente experimentar, tá? Eu acho que deveria até adquirir essas camisetas antes do retiro. Vivendo o extraordinário de Deus. Amém? Então procura fazer a inscrição no link. Não deixa para depois não, tá, gente? Na última hora não. Sejam organizados. Oremos. Pai Santo, obrigado por esse culto, por essas pessoas, por essas famílias. Nos leva para casa, abençoados, guardados pelo Teu poder. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, o amor de Cristo seja derramado sobre cada um de nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente seu irmão e vá em paz.